Então, nós estávamos fazendo uma live, aí fomos interrompidos a primeira vez, depois a segunda. Então agora eu vou gravar o vídeo para terminar a live, porque é isso aqui, ó. A gente está lendo esse livro, Uma Introdução ao Budismo, de D.T. Suzuki. Recomendação que tem na Voz do Silêncio, esse autor, sobre Zen Budismo. E aí a gente estava falando sobre os koans. O que são os koans? Koan, no Zen Budismo existem alguns elementos, né? Que é o Zazen, que é sentar em meditação. Tem o Satori, que é a iluminação. E o Koan. O que seria o Koan? É, por exemplo, uma forma de dar uma pista através da qual o discípulo poderia chegar ao Satori, a iluminação. Porém, no início do Zen, não existiam os koans. Os mestres faziam declarações, entre aspas, absurdas, né, para a mente lógica, que é justamente para quebrar essa mente lógica, ou até uma paulada, uma puxada no nariz. Existiam essas coisas no Zen. Só que poucos eram naquela época que conseguiam obter o Satori, porque não aguentavam, né? A virilidade, a dureza, né? Do tratamento Zen. E depois do sexto patriarca, se não me engano, iniciou-se a implantação do Koan. A diferença entre o que existia antes e o Koan é que, por exemplo, antes se dizia... Uma vez um discípulo perguntou qual é a natureza de Buda, e o mestre falou o cipreste no quintal. Isso não quer dizer absolutamente nada para uma mente racional, e nem sequer é um Koan, mas serve no Zen como sentido de algo que quebra a mente, e talvez algo muito intuitivo era passado como um relâmpago nessa declaração do mestre. Com o tempo, então, se implantou os koans, que são declarações um pouco mais inteligíveis no sentido de apontar para algo mais do que apenas quebrar a mente do racional, né? Por exemplo, um koan é um que diz que a pessoa deve olhar para o seu próprio rosto antes de ter nascido, ou seja, uma indicação clara ao nosso eu imortal, ao eu interior, eterno. Porém, isso também corre o risco de o mestre apontando para a lua, o discípulo entender que a lua é o dedo, né? Por exemplo. Nesse caso, ele pode entender, ele está dizendo para mim olhar para o meu eu interior. Quando ele falou meu eu interior, acabou o Zen, porque ele deixou de olhar para esse elemento de mistério e olhou para uma declaração racional sobre o elemento de mistério, ou seja, olhou para o dedo em vez de olhar para a lua. E esse é o perigo do Kuan, que diz que o Kuan é uma degeneração do Zen, porém também foi o Kuan que possibilitou o Zen ainda ser uma escola que permanece com uma corrente de mestres e discípulos e passando através do tempo, porque o Kuan possibilita o discípulo passar por esse período de iniciação, quando ele não sabe nada e não tem contato nenhum com o Zen, né, com esse elemento interno e abstrato do Zen, e começar a ter contato através do Kuan, né, se relacionar com esse elemento interno do Zen. Não tem como dizer mais o que... Na verdade, você pode ver os vídeos anteriores, onde a gente discorreu bastante sobre o Zen, explicando sobre o que é o Zen, o que é o Satori, enfim, a gente já falou bastante sobre isso. Nesse momento, não cabe mais ficar tentando explicar o que é o Zen. O Zen é o Zen, e é para se atingir o Satori, certo? O Zen Budismo, né? Então eu vou terminar de ler agora o capítulo, que eu tentei ler 2 vezes, tive que parar a live 2 vezes, e agora eu estou gravando, então, apenas para terminar essa leitura. Então, a sistematização do Zen começou no início das 5 dinastias da China, ou seja, no século XX. Mas sua consolidação se deveu ao gênio de Hakuin, 1683 a 1768, que viveu na era Tokugawa. Não importa o que digam sobre os abusos do Kuan, foi ele que salvou o Zen japonês da aniquilação total. Considere como o Zen chinês está hoje em dia, até onde sabemos não passa de um mero nome, e perceba também a tendência geral mostrada na prática do Zen pelos seguidores da escola Sotoshu no Japão atual. Não podemos negar que há muitos pontos positivos no Soto, que deve ser cuidadosamente estudado, mas quanto à vida do Zen, talvez haja maior atividade no Rinzai, que emprega o sistema de Kuan. Pode-se dizer que o Zen vai mesmo tão além da compreensão intelectual quanto você alega. Não deveria haver sistema algum nele. De fato, não poderia haver nenhum, porque a própria concepção de um sistema é intelectual.
Pode ser totalmente coerente. Para ser totalmente coerente, o Zen deveria permanecer uma experiência simples e absoluta, excluindo tudo que lembre processo, sistema ou disciplina. O Koan deve ser uma excrescência, uma superfluidade, uma contradição. Teoricamente, ou melhor, do ponto de vista absoluto, isso é correto. Quando o Zen é afirmado diretamente, ele não reconhece o Koan e não conhece nenhum rodeio para se proclamar. Apenas um bastão, um leque ou uma palavra. Mesmo quando você diz é um bastão, ou ouça um som, ou veja um punho, o Zen já não está mais lá. É como o brilho de um relâmpago. Não há espaço, não há tempo no Zen, nem mesmo que um só pensamento seja concebido. Falamos de Kuan ou de um sistema só quando chegamos ao lado prático ou convencional dele. Como já foi dito, é realmente uma condescendência, uma desculpa, uma concessão, o fato de o presente trabalho ter sido escrito. Muito mais ainda quando consideramos toda a sistematização do Zen. Para aqueles que não conhecem o Zen, essa sistematização não parece ser de fato uma sistematização, porque ela é cheia de contradições. E mesmo entre os mestres Zen, há uma grande discrepância, o que é bastante desconcertante. Que um afirma, o outro nega diretamente, ou faz uma declaração sarcástica a respeito, de forma que os não iniciados ficam perdidos quanto ao que concluir a partir dessa confusão perene e incorrigível. Mas o fato é que o Zen realmente não deve ser considerado a partir de sua superfície. Termos como sistema, racionalidade, consistência, contradição ou discordância pertencem apenas à superfície do Zen. Para compreender o Zen, devemos virar a peça de tapeçaria e examiná-la a partir do outro lado, onde podemos identificar num relance o intrincado padrão de entrelaçamento. Essa inversão da ordem é muito necessária no Zen. Agora me lembrei de uma colocação do mestre Michel. Uma vez ele, numa aula, conta os discípulos dele, né? Falando que estava tudo errado e tal, que tinha que fazer. E aí um discípulo falou, tá, então o que você quer dizer? Que tem que virar tudo do avesso? Tá tudo ao contrário? Ele falou, tá tudo ao contrário. Tem que pegar como uma meia, tem que enfiar a mão dentro e virar do avesso. É que nem ele falou aqui, né? Virar o tapete. Permita-me citar um exemplo para observarmos como essa inversão é tratada por diferentes mestres. Funyo, um grande mestre Zen da dinastia Tang, disse: se um homem sabe o que é esse bastão, seu estudo do Zen chega ao fim. Esse parece ser um Quan bem simples. O mestre geralmente carrega um longo bastão, que hoje é uma espécie de insígnia de sua autoridade religiosa, mas que antigamente era realmente um bastão de caminhada útil para escalar montanhas ou atravessar rios. Pode ser um dos objetos mais comuns. Era mostrado a qualquer momento por um mestre diante de sua congregação para ilustrar um sermão. Costumava ser assunto de grande discussão entre os monges. Shoji Rokutan, outro mestre Zen, aparentemente contrariou a opinião do mestre anterior, Funyo, quando declarou: se um homem sabe o que é esse bastão, ele irá para o inferno tão rápido quanto uma flecha. Se esse for o caso, ninguém será instigado a estudar o Zen. Mas o que Shou quer dizer realmente? Hoan, outro mestre Zen, faz uma declaração sobre o bastão que não é radical. Ele é bastante racional e inocente quando diz: se um homem sabe o que é esse bastão, deixe que o pegue e o coloque encostado naquela parede. Esses mestres estão afirmando o mesmo fato e apontando para a mesma verdade? Ou estão se contradizendo não apenas em palavras, mas em fatos e verdades? Vamos examinar mais mestres quanto à questão do bastão. Suiryu um dia subiu ao púlpito e, mostrando seu bastão, confessou: meus 20 anos de residência nesse monastério se devem ao mérito disso. O monge deu um passo à frente e perguntou: que mérito você ganhou com isso? Sustentando-me com isso, eu atravesso riachos, subo montanhas. Na verdade, o que eu posso fazer sem ele? Mais tarde, Shokei, outro mestre, ouvindo a sua observação, disse: se eu fosse ele, não diria aquilo. O que você diria? Outro monge rapidamente perguntou. Shokei pegou o bastão, desceu ao chão e saiu andando. Hoan então fez a seguinte observação sobre os dois mestres: o bastão de Shuiryu era muito bom, mas que pena. Ele tem uma cabeça de dragão e um rabo de cobra. Faz Shokei segui-lo e o resultado é outra lástima. O dele era como pôr manchas num tigre listrado. Quando o monge perguntou ao qual o poder do bastão ele tinha obtido,
Por que ele não puxou e lançou diante da congregação? Então teria surgido um dragão real, um tigre real, fazendo aparecer nuvens e nevoeiros. Aí fecha aspas, né? Agora, deixe-me perguntar por que tanto barulho por nada, se é que podemos dizer assim. Se o Zen moderno é um sistema, que tipo de sistema ele é? Parece caótico. E como são conflitantes as opiniões dos mestres. Mas do ponto de vista do Zen, há uma corrente que atravessa todas essas confusões. E cada mestre apoia os outros de maneira mais enfática. Uma contradição aparente, de forma alguma, impede o verdadeiro endosso. Nesse complementar-se mútuo, não de forma lógica, mas de uma maneira característica do Zen, encontramos a vida e a verdade do Koan. Uma declaração morta não pode produzir tantos resultados. A mão única de Hakuin, o cipreste de Joshu ou o rosto original do sexto patriarca, todos estão vivos em seu cerne. Basta tocar o coração deles e todo o universo se levantará do túmulo, onde enterramos com nossa lógica e nossa análise. Para o benefício dos estudantes que desejam saber mais sobre os koans, que são dados para os estudantes do Zen solucionarem, alguns deles são expostos aqui. Quando Kyo-san recebeu um espelho de Yi-san, ele o mostrou diante de uma assembleia de monges e disse: Monges, Yi-san enviou-me um espelho. Devemos dizer que ele é de Yi-san ou meu? Se disserem que é meu, como é que ele vem de Yi-san? Se disserem que é de Yi-san, como vocês explicam dele estar em minhas mãos? Se puderem fazer uma declaração que acerte o alvo, então o espelho será preservado. Senão ele será partido em pedaços. Ele declarou isso 3 vezes. Como ninguém fez uma declaração, o espelho foi destruído. Tozan procurou o Mon para ser instruído. O último perguntou: De onde você vem? De Sato. Onde passou o verão? Em Roji, de Konan. Quando você saiu de lá? No 25º dia do 8º mês. O Mon de repente ergueu a voz e disse: Poupo-lhe de levar 30 golpes, pode se retirar. À noite, Tozan foi ao quarto de Omon e perguntou qual havia sido seu erro, tão grave ao ponto de merecer 30 golpes. O mestre falou: É dessa forma que você vaga por todo o país, seu saco de arroz. Isan estava cochilando quando Kyo-san entrou. Ouvindo o visitante, Yi-san virou-se para a parede. Kyo-san falou: Sou seu discípulo, não é preciso formalidades. O mestre fez um movimento como se estivesse despertando do sono. Kyo-san fez menção de sair do quarto, mas o mestre chamou-o de volta. Disse Yi-san: Vou contar-lhe o meu sonho. Kyo-san inclinou-se para a frente para ouvir. Yi-san disse: Adivinhe. Kyo-san saiu e trouxe uma bacia cheia d'água e uma toalha. Com a água o mestre lavou o rosto, mas antes de voltar ao seu lugar, outro monge, Kyogen, entrou. O mestre disse: Estivemos realizando um milagre nada trivial. Kyogen respondeu: Eu estava embaixo e sei tudo o que aconteceu entre vocês. Se é assim, conte-me, pediu o mestre. Kyogen então lhe trouxe uma xícara de chá. Yi-san observou: monges, como vocês são inteligentes. Sua sabedoria e feitos miraculosos de fato superam aqueles de Sariputra e Maudgalyayana. Fecha aspas. Sekizo morreu e seus seguidores achavam que o monge superior deveria sucedê-lo. Mas Kyuho, que tinha sido ajudante do finado mestre, disse: Esperem, eu tenho uma pergunta. E o sucessor deve ser capaz de respondê-la. O velho mestre costumava nos ensinar assim: Cessem todos seus desejos, sejam como cinzas frias e plantas secas. Mantenham a boca fechada até que o bolor cresça nela. Sejam puros como o linho branco, completamente imaculado. Sejam tão frios e mortos quanto um incensório num santuário deserto. Como isso deve ser entendido? Isso ilustra um estado de absoluta aniquilação, disse o monge superior. Aí está, você fracassou totalmente em compreender o significado. Fracassei? Se for assim, acendo incenso. Se eu não entendo mesmo o velho mestre, não serei capaz de entrar em transe antes que o incenso se queime. Dizendo isso, o monge superior entrou num estado de inconsciência do qual nunca retornou. Alisando as costas de seu colega monge falecido, Kyuho disse: Quanto a entrar em transe, você mostrou um exemplo esplêndido. Mas, quanto a entender o velho mestre, você fracassou por completo novamente. Isso ilustra bem o fato de que o Zen é totalmente diferente de estar absorto no nada. O número de koans é tradicionalmente estimado em 1700, mas essa é contudo uma forma muito generosa de contá-los. Para propósitos práticos, menos de 10 ou até mesmo menos de 5, ou apenas 1 pode ser suficiente
para abrir a mente de alguém para a verdade do Zen. A iluminação completa, contudo, é atingida apenas por meio da mais alta aplicação da mente através do auto-sacrifício, sustentada por uma fé inflexível na finalidade do Zen. Não se atinge apenas galgando os graus dos koans, um após o outro, como costuma ser praticado por seguidores da escola Rinzai. O número, na verdade, não tem nada a ver com isso. Os requisitos necessários são fé e esforço pessoal, sem os quais o Zen é uma mera bolha. Aqueles que veem o Zen como especulação ou abstração nunca alcançarão as profundidades dele, que só podem ser sondadas pela mais intensa força de vontade. Pode haver centenas de koans ou pode haver um número infinito deles, assim como há um número infinito de objetos preenchendo o universo. Mas isso não necessariamente nos interessa. Basta que alguém tenha uma compreensão inteiramente satisfatória, que tudo vê sobre a realidade viva das coisas e os koans se resolverão sozinhos. É aqui que paira o perigo do sistema koan. Alguém pode considerá-lo como sendo tudo no estudo do Zen, esquecendo o verdadeiro objetivo do Zen, que é desabrochar a vida interior do homem. Muitos caíram nessa armadilha e o resultado inevitável foi a corrupção e a ruína do Zen, que é desabrochar a vida interior do homem. Opa, eu pulei aqui. Muitos caíram nessa armadilha e o resultado inevitável foi a corrupção e a ruína do Zen. Daie estava muito apreensivo em relação a isso, quando queimou o livro de 100 koans que havia sido compilado por seu mestre Yengo. Esses 100 koans haviam sido selecionados da literatura Zen por Sessho, que teceu comentários sobre eles em versos, um para cada. Daí era um verdadeiro seguidor do Zen. Ele sabia bem o objetivo que seu mestre tinha em mente quando fez observações sobre aquelas seleções. Ele também sabia que eles se tornariam uma arma suicida contra o Zen, então lançou todos eles à chama. O livro, contudo, sobreviveu ao fogo e ainda está em nossa posse, como um dos mais importantes tratados sobre o Zen. É de fato um texto basilar e uma autoridade a qual ainda se apela para resolver dúvidas no estudo do Zen. O trabalho é conhecido em japonês como Rekiganshu. Para os de fora é um livro hermético. Opa, acho que eu pulei uma. É um livro hermético em primeiro lugar. O chinês não segue o modelo clássico, mas é cheio de coloquialismos dos períodos Tang e Shung, que hoje podem ser identificados apenas na literatura Zen. Além disso, é escrito com grande vigor. Em segundo lugar, o estilo é peculiar a esse tipo de trabalho, e esses pensamentos e suas expressões parecem ser tão inesperadas que confundem o leitor, que espera encontrar nele uma nomenclatura budista comum, ou pelo menos uma espécie de classicismo. Fora essas dificuldades literárias, o Rekigan é naturalmente cheio de Zen. Contudo, aqueles que queiram saber como os koans são tratados pelos seguidores do Zen, farão bem em consultar o livro. Alguns livros sobre os koans que seguem mais ou menos o estilo do Rekigan, tais como Shoyo-Hoku, Mumon Kwan, Kwayan Kokugo, etc. De fato, todos os escritos Zens conhecidos como Goroku, Ulu, ditos e diálogos, bem como as histórias biográficas dos mestres Zen, dos quais temos uma longa lista, tratam os koans de forma peculiar ao Zen. Quase todo mestre de renome deixou o seu Goroku. Esses livros reunidos constituem o que é conhecido como literatura Zen. Se por um lado o estudo filosófico do budismo é abundante em todos os tipos de anotações, exégeses e análises que em geral são muito detalhadas e complicadas, por outro, o Zen oferece observações incisivas, sugestões epigramáticas e comentários irônicos, que contrastam claramente com aquela outra abordagem. Outra característica da literatura Zen é sua inclinação à poesia. Os koans são poeticamente apreciados ou criticados. O Rekiganshu e o Shoyo-Hoku são os exemplos mais significativos disso. O primeiro é de Sessho, como já foi mencionado, e o último é de Wanshi, que também comenta poeticamente outra coleção de koans. O Zen naturalmente encontra sua expressão mais direta na poesia do que na filosofia, porque tem mais afinidade com o sentimento do que com o intelecto. Sua predileção poética é inevitável. Mais um capítulo. Koans. Bom, então a gente finalizou aqui o capítulo sobre os koans. E o que eu posso falar sobre isso, né? O Zen é como uma flor de cerejeira que desabrocha e suavemente cai até o chão. É isso que pode ser dito, porque
Na realidade, o Zen tem essa característica de pureza, luminosidade, essa vocação poética, essa sutileza, simplicidade, e ao mesmo tempo é forte, decidido, definitivo, irrompedor. É o Zen. E é interessante como a gente consegue ter um vislumbre desse espírito do Zen, até porque a gente tem muitos filmes da cultura samurai e a cultura guerreira japonesa, né? Onde o Zen era muito presente. Eu poderia falar outras coisas aqui, tentar explicar o Zen, mas o Zen não é para ser explicado. Suzuki já explicou no livro, e tomando muito cuidado para não cair em nenhum lugar comum. Tem para trás desse vídeo, aqui no canal, você pode pesquisar aí, ou ver na lista, né, sobre o Zen. E eu acho que o Zen é fascinante, porque ele nos tira de toda aquele excesso, acúmulo de conhecimentos e coisas decoradas e sistemas em cima de sistemas. Ele retira tudo isso e nos bota frente a frente ao mistério. Pratique o Zazen, veja o que acontece. Nos vemos na próxima. Não deixe de se inscrever, não deixe de participar junto com a gente nos encontros diários no canal da Sociedade Teosófica às 19h30. E até mais.